Olá, professor! Nós somos o grupo do Matutino e hoje nós vamos falar sobre a região norte do Brasil. Pode passar. Bem, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho, dar um panorama geral sobre a região norte. A região norte do país, ela compreende 45% do território nacional. É o maior em biodiversidade, pois sua paisagem natural se sobrepõe à ocupação humana. Lá existem muitas comunidades ribeirinhas, onde utilizam-se do rio para o transporte de pessoas e carga. Pode passar. Segundo os dados do IBGE, em 2019, a região abrange 7 estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Seu território é de aproximadamente 3.853.575,6 km². Sua população é de 8.430.000 habitantes, 980, isso. A renda per capita, ela é de R$ 950, a densidade demográfica é de 4,73 habitantes por quilômetro quadrado. Lembrando que essa densidade, ela se dá assim, de uma maneira baixa, porque a maioria do território é ocupado pela floresta amazônica. O índice de desenvolvimento humano da região é de 0,6 e a taxa de mortalidade infantil é de 20%. O produto interno bruto da região é de R$ 201.511.748. Pode passar. Clima da região norte. A região norte, ela abrange 2 tipos de clima, o equatorial e o tropical continental. O equatorial é aquele clima que não oferece inverno durante o ano, o que quer dizer que fica calor o ano inteiro. Na verdade, é um clima mais úmido. E esse clima úmido tem uma relação intrínseca com a floresta amazônica, porque lá é extremamente chuvoso. Por que extremamente chuvoso? A alta temperatura da região, combinado com a evaporação intensa feita pela floresta amazônica, resulta em chuvas quase todos os dias no final da tarde. Já o clima tropical continental, ele é demarcado por um verão muito chuvoso e um inverno seco. As médias térmicas ficam entre 25 e 27 graus Celsius. Pode passar. Relevo e vegetação da região norte do Brasil. A região norte fica a 3.000 metros acima do nível do mar e seu relevo é composto por depressões e planícies. Há uma grande biodiversidade de fauna e flora, garantidas pela intensidade da chuva e também pelo abrigo da floresta amazônica, que é a maior do mundo. Entretanto, o desmatamento em demasia que vem acontecendo na floresta amazônica coloca em risco essa biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora. Por quê? Mesmo sendo uma floresta, o solo de lá é muito frágil e pouco fértil. Então, se desmatarem demais, mesmo que tentem replantar, o solo não vai conseguir reproduzir novamente essa grande biodiversidade que existe lá. Pode passar. Hidrografia da região norte. A região norte abrange 2 bacias, a bacia amazônica e a bacia do Tocantins-Araguaia. O rio Araguaia nasce no centro-oeste e deságua no Oceano Atlântico do estado do Pará. Já o rio Amazonas nasce nas montanhas do Peru e percorre um longo caminho até chegar ao Brasil e desaguar no Oceano Atlântico pelo estado do Pará. O rio Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água e no Brasil ele se chama Solimões. Em seu 1 km de extensão, 1.000 km de extensão, ele encontra rios como Madeira, Juruá, Tapajós, Rio Negro e Jari. O famoso encontro entre o Rio Negro e Solimões, ele forma o fenômeno da pororoca. Esse fenômeno atrai muitos turistas para a região. Pode passar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história da região norte.
colonização da região norte começa no século XVII, através dos portugueses, e a instalação de uma base militar na foz do rio Amazonas, em Belém do Pará. Já no século XVIII, a ocupação religiosa e a catequização da população. No século XIX e no século XX, a exploração de borracha, que ocasionou um aumento de moradores na região, que buscavam enriquecer. Essa matéria-prima foi essencial para a economia brasileira no século passado e houve um enriquecimento de muitos dos moradores da região de Manaus. Pode passar. Atividades econômicas da região norte. Lá existem três principais atividades econômicas: o extrativismo, que é a extração da borracha, que ocorre até os dias de hoje, e a extração de minério, como bauxita, manganês, ferro, níquel, ouro e cassiterita. Isso, nome difícil. A agropecuária também, com a produção de carne bovina, que representa 68% da produção nacional, e também a produção e plantação de palmito, açaí, entre outros vegetais que servem de exportação internacional e importação nacional. Não, exportação nacional para os outros estados. E por fim, a atividade industrial. Lá tem um polo industrial onde é produzido eletrônicos, motocicletas e matéria-prima para refrigerantes. Pode passar. Oi, eu sou a Caroline Viana e vou apresentar alguns dos bens tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na região norte do Brasil. No Acre temos a Casa de Chico Mendes e seu acervo. A Casa Chico Mendes foi aberta ao público com o intuito de homenagear o brasileiro Francisco Alves Mendes Filho, conhecido internacionalmente por seu trabalho em defesa dos índios, trabalhadores rurais e seringueiros. Esta casa foi onde Chico passou seus últimos anos de vida. Pode passar. No Amapá, temos a Fortaleza de São José de Macapá. Foi construída entre 1764 e 1782. Tinha o objetivo de garantir o domínio lusitano no extremo norte do Brasil. Hoje em dia, ela sustenta o título de Marco Cultural, Arquitetônico e Histórico do Estado. Pode passar. Também temos a Vila Serra do Navio, que foi construída entre o final da década de 50 e o início dos anos 60, com o objetivo de abrigar moradores da periferia da Vila Operária, da indústria e comércio de minério, para incentivar a atividade agrícola de subsistência no local. Pode passar. No Amazonas, temos o Teatro Amazonas, inaugurado em 1896. O estilo arquitetônico é renascentista, com detalhes ecléticos também preservados desde sua abertura. Abriga um museu com peças que ajudam a contar sua trajetória, além de receber grandes espetáculos nacionais e internacionais. Pode passar. Também há o Mercado Adolfo Lisboa. Tem mais de 130 anos de história e é um local de comércio de produtos como frutas, carnes, artesanato, entre outras coisas. É também uma herança e um marco da próspera época que a economia em Manaus era baseada em borracha. Pode passar. No Pará temos o Teatro da Paz. Foi fundado em 1878, durante o auge do ciclo da borracha. O estilo arquitetônico da construção é neoclássico. Passaram pelo teatro diversos espetáculos de ópera, dramas e balé. Também temos o Palácio Lauro Sodré, que foi construído de 1676 a 1680, elaborado com o objetivo de abrigar os governadores em inspeção à capitania. Tem estilo clássico italiano. Atualmente abriga o Museu do Estado do Pará. Em Rondônia temos o Forte Príncipe da Beira. Construído no século XVIII, tinha na época a finalidade de demarcar e defender a nova fronteira acordada pelo Tratado de Madrid de 1750.
visando impedir o avanço dos espanhóis. Pode passar. Também temos o pátio ferroviário da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Foi construída em 1912 e ligava as cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim e ajudava no transporte de borracha. Pode passar. No Tocantins, temos o município de Natividade, que é um conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Surgiu no século XVIII por conta da exploração do ouro. O município é constituído por ruas estreitas, de casarões e igrejas. O tombamento incide sobre diversos logradouros, monumentos, ruínas e imóveis. Pode passar. Por fim, temos o núcleo histórico de Porto Nacional. Foi fundado no início do século XIX e é composto por casas antigas que margeiam a Catedral Nossa Senhora das Mercês e o Seminário São José, e são entrecortadas por ruelas e becos marcados pela arquitetura da época. Bom dia, me chamo João Vitor, eu vou falar algumas coisas da região norte, como as músicas, as danças e as línguas. Bom, começando pela parte da música, os principais ritmos do norte são o carimbó, o calypso e a marujada. A dança do carimbó é uma manifestação indígena, a influência do batuque africano. Esse ritmo também tem influência das músicas folclóricas lusitanas, com castanholas na marcação das canções. O calypso já é uma música mais agitada, com influência afro-caribenha, que faz muito sucesso no Pará. Já a marujada surgiu de uma festa em louvor a São Benedito. Dança era feita pelos negros. Os instrumentos musicais da marujada são o tambor, a cuíça, os pandeiros, a rebeca, a viola e rabeca. A viola, o cavaquinho e o violino. Algumas danças da região norte. Marabaixo, maior manifestação do estado do Amapá, simulação das versões profana da festa do divino, ritmo de tambores ou das chamadas caixas. O carimbó, o patrimônio cultural do Brasil pelo IPAM, a execução dos movimentos é rapidamente e envolvente. Vestimentas utilizadas são bastante coloridas. Lundo Marajoara, representação cultural típica do estado do Pará, forma de celebração da festa de São Benedito, a disciplina, organização e coreografia dos movimentos. Desfeiteira, a famosa dança folclórica do Amazonas, casais que dançam de forma livre e descontraída, trajes de mulheres de saias longas, rodadas e homens de calças de tecido. Se a gente parar para verificar, todas as danças têm um aspecto semelhante de as mulheres estar com vestido longo e os homens estarem com tecido mais leve mesmo, como calça, e os movimentos vão ser sempre parecidos, livre e descontraído. Pode passar, Jennifer. Bom, agora eu vou citar algumas lendas famosas da região norte, começando pela do boto cor-de-rosa. Ele vive no rio Amazonas, onde sai durante as festas populares da região. Ao sair, se transforma em um rapaz atraente e bem arrojado. Durante as festas, o boto passa a noite toda em forma humana, a ocasião em que aproveita para seduzir as moças que acabam por engravidar, ao amanhecer se transforma em animal e retorna para o rio novamente. Pode passar, Jenny. Agora eu vou falar sobre a lenda do açaí. Que há muito tempo atrás, quando ainda não existia a cidade de Belém, vivia neste local uma tribo indígena muito grande. Como os alimentos eram insuficientes, tornava-se muito difícil conseguir a comida para todos os índios da tribo. Então, cacique Itaqui tomou uma decisão muito cruel. Resolveu que a partir daquele dia todas as crianças que nascessem seriam sacrificadas para evitar o aumento populacional de uma tribo, de sua tribo, na verdade.
Pode passar, gente. Segundo a lenda de mandioca. Faz parte do folclore brasileiro, é de origem indígena. De acordo com a história, a lenda, a filha do cacique de uma tribo tupi-guarani havia engravidado. E seu pai, muito furioso, queria saber de quem era o bebê que ela estava esperando. A Índia afirmava que não sabia como tal de fato teria acontecido, pois não tinha se entregado para nenhum homem. O cacique não acreditou na filha. Pode passar, Jennifer. A lenda do Irapuru. É uma lenda de um pássaro especial, pois dizem que ele é mágico. Quem o encontra pode ter um desejo especial realizado. O Irapuru é um símbolo de felicidade. Diz a lenda que um jovem guerreiro apaixonou-se pela filha do grande cacique. Por se tratar de um amor proibido, não poderia se aproximar dela. Oi, eu sou a Jennifer e vou falar um pouco sobre a religiosidade da região norte. A região norte é dotada de grande pluralidade religiosa, que é majoritariamente católica, segundo o censo demográfico. Eles também contam com um grande percentual de evangélicos pentecostais e evangélicos de missão, além de um número menor de seguidores de religiões afro-brasileiras e orientais. A região tem diversas crenças, com influência das culturas indígenas e também de imigrantes que habitaram o norte do Brasil. No universo das religiões espirituais, os índios influenciaram vários rituais e crenças nas tribos tradicionais da região norte do Brasil. Essas religiões são marcadas por adoração aos elementos da natureza e a deuses específicos. Nas celebrações religiosas dos índios existem diversos ritos como danças, acessórios e pinturas corporais. Agora eu vou falar um pouco sobre as festas. O Círio de Nazaré é uma procissão que tem lugar no estado do Pará e é uma homenagem a Nossa Senhora de Nazaré que se realiza em outubro. Milhares de fiéis caminham quilômetros em ruas enfeitadas carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O percurso é realizado da Catedral de Belém até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem fica durante 15 dias. Em 2004, o Círio de Nazaré passou a constar no Registro de Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, também conhecido como IFAM. O Festival de Paratins é uma festa que é realizada em junho, no estado do Amazonas, e acontece em um local chamado Umbódromo. O festival consiste na disputa de 2 bois, o garantido, que é representado de vermelho, e o caprichoso, que é representado de azul. O evento tem duração de 3 dias e conta com algumas personagens definidas. Há também o regulamento e julgamento, que tem o objetivo de definir a melhor atuação. No fim, é conhecido o boi vencedor. A Folia de Reis, também chamado de Reisado ou Festa dos Santos Reis, é uma festa popular e tradicional brasileira. Trata-se de uma das festas folclóricas mais emblemáticas do país. Um grupo de Folia de Reis é formado por um mestre ou embaixador, um contramestre ou 3 reis, os 3 reis magos, os palhaços, os alferes e os foliões. Além disso, durante a Folia de Reis é possível assistir aos desfiles dos grupos dedicados ao festejo pelas ruas. Os integrantes dos grupos usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas com diversos instrumentos. A Festa do Divino é uma celebração de origem católica realizada no dia de Pentecostes. Apesar de suas raízes religiosas, vários elementos populares foram incorporados à festa, como a figura do imperador, o levantamento do mastro e a queima de fogos de artifício. A Festa do Divino começa no dia de Pentecostes, quando é escolhido o imperador que será responsável pela condução da celebração. Na véspera do domingo de Pentecostes, é realizada uma grande procissão e a ascensão do mastro com a bandeira do divino. Em muitas cidades, esta cerimônia é marcada com queima de fogos de artifício. A
congada, conhecido também como congado ou congo, é uma expressão cultural e religiosa que envolve o canto, dança, teatro e espiritualidades cristã e de matriz africana. Nesta festa se louva Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, lembrando da proteção que estes santos deram aos escravos negros. Em algumas congadas se recorda a figura de Chico Rei e da luta entre cristãos e mouros. A congada conta a história do embaixador de Angola, que em nome da rainha Ginga visita o rei do Congo num dia de festa e quase causa uma guerra. A luta, mas os cristãos vencem. Igualmente, o casal de escravos costuma ser coroado para serem os reis da festa, e o som de batuques na igreja era tolerado pelas autoridades católicas. Bom dia, eu me chamo Gustavo Pereira e eu vou apresentar um pouco sobre mais um patrimônio material, que é a gastronomia do Norte. A gastronomia da região do Norte, ela é uma culinária bem miscigenada, né? Por conta de ter pontos de influência de tribos indígenas, né? Com pratos de peixes e carnes de cachaça, e também por uns pontos de influência, né, de contribuições de imigrantes japoneses, italianos e libaneses, né? Foi um movimento imigratório que permaneceu depois da colonização e incrementou com as suas especiarias, né, e seus pratos das regiões, né? É uma culinária rica de ingredientes, né, por conta do bioma local, que é o bioma amazônico, né, que traz um dos maiores exemplos de culinária nacional. O principal ingrediente, né, um dos principais ingredientes, na verdade, que são utilizados nessa gastronomia são o milho, a mandioca, né, as farinhas d'água e seca, assim como a farinha de peixe, o guaraná em pó, o açaí, cupuaçu, castanhas e peixes diversos, né, que já são ingredientes da própria localidade. Pode passar, Jonathan, por favor. Em seguida, eu trago alguns pratos, né, que são os pratos típicos da região do Norte. Um deles é o pato no tucupi. O pato no tucupi, ele é um prato popular da região Norte, né, ele é composto pelo pato, que é o ingrediente principal, e do jambu e tucupi, né, onde é extraído um líquido da mandioca brava para fazer a redução e a guarnição do prato. Outros temperos que também podem ser acrescentados no prato com tucupi, né, são um acompanhamento do prato servido com farinha de mandioca e arroz. Tem também a caldeirada, que é um prato típico da região, feita com peixe em postas, que são os filés do peixe, filhote. Esses filés eles são dourados e é uma pescada amarela, né? Ele utiliza temperos como ovos, azeite e o tucupi. Tem a pirarucu à casaca. O pirarucu à casaca, ele é um prato feito também com peixes. Ele possui algumas especiarias da região, né, que nem eu mencionei anteriormente, dos ingredientes utilizados pelo bioma. Tem manteiga e colorau, que já são especiarias que vêm do movimento migratório da região portuguesa. O estado do Acre, ele é um dos principais comercializantes desse peixe, né? Cabe destacar. Pode passar. Tem também a mijuca de peixe, a mujica de peixe, na verdade. Ele é um prato tradicional também da região do Norte, que ele pode ser feito com tambaqui desfiado e farinha, né, utilizando pimenta do reino, cheiro verde, pimenta de cheiro, o colorau, tomate, alho e cebola. Todos esses ingredientes eles são refogados, né, e cozidos dentro do próprio caldo do... E às vezes ele pode ser confundido aqui na região sul-sudeste como uma muqueca, né, mas é um prato muito tradicionalista da região norte, que leva esse nome. Tem também o tacacá, é uma receita de origem indígena. Ela é semelhante a uma sopa,
né, que ela é feita com goma de tapioca, utiliza o caldo do tucupi também, leva um sal, jambu, o alho, o camarão e pimenta. Geralmente esse prato ele é servido quente, né, por ter uma semelhança com uma sopa, e ele é servido numa cuia. A cuia é esse bolzinho preto que leva esse nome por conta da região, né? O cururucu paranaense, ele já é um prato que ele é composto por camarão seco com cebola. Ele tem a composição com cebolinha, alho, pimentão, leva quiabo, jambu, farinha e pimenta do reino. Além disso, ele tem todo o seu cozimento feito com azeite de dendê, que já são especiarias mais utilizadas, né, fortemente na culinária da região da Bahia, por exemplo. Pode passar. A gente tem também o gurijuba. O gurijuba, ele é um peixe que ele é bastante saboroso, ele leva uma cor parda acinzentada, ele possui a cabeça grande e achatada. Ele é muito comercializado, né, na região do Amapá, que é por conta de onde ele é pescado, e ele pode ser feito com manteiga, farinha de mandioca, alho e leite de coco. Ele também tem a sua carne que pode ser utilizada tanto como filé ou como hambúrguer. Tem a maniçoba. A maniçoba, ele é uma feijoada diferenciada, porque ela é feita com folhas de mandioca, que substitui o feijão. E dentro dessa feijoada diferenciada, né, acrescentam-se o paio, costelinha e carne de porco. Né? Como é um acompanhamento, como é uma feijoada, a gente pode ter como acompanhamento a farinha, o arroz e a pimenta também, que pode ser acrescentada dentro do prato. Em seguida a gente tem a damorida. A damorida é uma receita também indígena. Ela é feita com carne ou peixe assado. Ela tem essas duas variedades. Adiciona-se pimenta malagueta, pimenta jiquitaia, sal e goma de tapioca. Pode ser um prato bem apimentado por conta das pimentas, né, que compõem o prato. E é importante consumi-lo com cuidado por conta disso. Né? Às vezes, se você pede esse prato na região do norte, você pode acabar tendo algumas complicações na hora de consumi-lo por conta do alto índice de ardência do prato. Né? Inclusive, é recomendado consumir esse prato com alguns acompanhamentos. Né? Uma das dicas que o pessoal da localidade dá é servir esse prato com arroz e pirão feito com farinha de tapioca, que é para tentar amenizar, né, para o caso de turistas, a ardência do prato. Pode passar. Por fim, eu trago uma receita de um doce, né, um prato doce, na verdade. Esse prato ele é bastante consumido na região do norte, que é o bolo de macaxeira. A macaxeira, ela também pode ser conhecida como aipim, aqui nas regiões, né, sul e sudeste. E é uma região, é uma raiz da mesma família da mandioca. Ela é muito utilizada para a produção de farinhas, lá na região do norte, como eu comentei, que é um dos ingredientes que eles adentram dentro da culinária do norte. E além dessa farinha da macaxeira, ela já é composta dentro da composição do bolo, né? E esse prato ele pode ser feito tanto com leite de coco, né, na hora da sua preparação, para deixar uma cremosidade maior, né, e um gosto mais ressaltado da macaxeira, como também com leite, né? Ela tem essas duas variantes. E esse é o último prato que eu trago, né? Por isso que eu trouxe um doce, pra gente deixar o trabalho um pouquinho mais doce. E é isso. Pode passar, Jennifer. Então é isso, professor. Nosso grupo agradece a atenção. Nosso grupo é da turma do Matutino, composto pela Beatriz Santos, Caroline Viana, Gustavo Pereira, Jennifer Fernandes e João Vitor Aparecido. E nós agradecemos a atenção e esperamos o seu feedback. Tudo bem?